bom dia, boa tarde, uma boa noite de onde você estiver. Eu sou o João Gomes e o assunto de hoje é reserva de emergência. Você sabe o que é uma reserva de emergência? Como fazer a sua e por que você precisa ter uma antes de pensar em qualquer tipo de outros investimentos. Se você não sabe, fica até o final que nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre uma reserva de emergência. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, antes de entrar de fato na reserva de emergência, é bom entender alguns conceitos básicos aí sobre investimentos. Esses conceitos são o conceito de liquidez, o conceito de risco e o conceito de rentabilidade. Vamos começar aqui primeiro pela liquidez. Liquidez é quanto tempo demora para um investimento que você tem virar dinheiro na sua mão. Normalmente, ela é representada por um D mais e um número. Esse D mais um número é o número de dias úteis que normalmente o investimento demora para ser liquidado, ou seja, estar disponível para você. Vou deixar aqui alguns exemplos de como é que isso pode aparecer numa corretora, mas basicamente é o seguinte: se um investimento tem uma liquidez de D mais 0, significa que no dia que você fez a solicitação do resgate, dentro de um prazo limite de horas, porque isso vai de investimento para saber qual é esse limite, mas vamos dizer que você tem a aplicação num fundo, que ele é D mais 0, desde que o resgate seja feito até o meio-dia. Ou seja, meio-dia de segunda-feira, se você fez a solicitação de resgate até o meio-dia, na segunda ainda o dinheiro vai estar na sua conta. Já se em um outro fundo uma aplicação é D mais 5, significa que se você pediu o resgate na segunda, então você vai ter ali segunda, terça, quarta, quinta e somente na sexta é que o dinheiro vai estar disponível na sua conta. Além disso, o outro conceito aqui é o conceito do risco. O risco é o quão volátil é aquele investimento. Ou seja, se tem probabilidade de você perder dinheiro naquele investimento, se essa probabilidade for mais alta, significa que ele é de maior risco. Como, por exemplo, o caso de investimentos de renda variável, onde você não tem uma previsibilidade de quão rentável vai ser aquilo. Então, você pode acabar, se fizer uma má escolha, perdendo até mesmo todo o dinheiro que você aplicou. Ou mesmo no caso dos investimentos de renda fixa, tem alguns que, se você não respeitar os prazos estipulados no investimento, você pode acabar perdendo uma parte do que você aportou. E o último conceito é de rentabilidade. E a rentabilidade é o quanto você vai receber em troca daquele dinheiro que foi aportado. E normalmente a rentabilidade ela vai ser inversamente proporcional à liquidez e diretamente proporcional ao risco. O que isso significa? Quanto menor a liquidez e maior o risco de um investimento, maior é a tendência da rentabilidade ser mais alta, porque uma coisa tem que compensar a outra. Show? E além desses conceitos, é importante você entender o conceito do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC é uma entidade privada, ou seja, ela não tem ligação com o governo, mas ela é mantida pelas instituições financeiras do país para que possa garantir o crédito dos investidores, né? Você que está aí do outro lado. Como é que funciona? O FGC garante que, por instituição financeira e por CPF, você esteja protegido em até R$250 mil aplicados. O que isso significa? Significa que se você tiver até R$250 mil no seu CPF, no banco A, no banco C e no banco Y, se os três quebrarem, você tem a garantia que o FGC vai te pagar esse dinheiro que você tinha investido em cada um deles, desde que você respeite essa regra, R$250 mil por instituição financeira no seu CPF. Agora, com esses conceitos já em mente, a gente pode partir de fato para o que é a reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela é um investimento que vai te servir ali como um colchão de segurança em frente a imprevistos. Como, por exemplo, se você perder um emprego ou se você tiver uma doença grave e tiver uma conta de hospital muito alta, ou o carro que quebrou e você precisa ter uma manutenção que você não estava esperando, ou uma manutenção na casa mesmo, uma reforma que precisa ser feita. Sua reserva de emergência é o dinheiro que vai te garantir que você consegue passar por esses imprevistos
imprevistos sem impactar no seu orçamento, né? No que você já gasta normalmente. O ideal é que a reserva de emergência esteja entre 6 e 12 meses do seu custo mensal. Ou seja, se você por mês gasta ali R$3.000, então a sua reserva de emergência tem que ser algo entre 18 e 36 mil reais. Sendo que, na minha opinião, o melhor é que seja 12 meses. Ou seja, no caso de um custo de R$3.000, sejam 36 mil. Porque com isso você vai ter uma segurança maior caso aconteça algum imprevisto, caso venha alguma conta que você não estava esperando. Além de que isso te dá também uma segurança maior para se você quiser se arriscar, se você quiser mudar de carreira, sair do seu emprego e começar a empreender. Se você tiver 6 meses, você tem que fazer isso dar certo dentro desses primeiros 6 meses. Se você tiver uma reserva de emergência de 1 ano, você pode tentar essa nova empreitada nos primeiros 6 meses e se não der certo, você tem mais 6 para se recolocar na sua área, por exemplo. Então, é realmente um colchão de segurança maior para te dar possibilidade maior de pensar nos outros aspectos. Bom, e agora falando da aplicação de fato da reserva de emergência, o que ela precisa ter? Lembrando daqueles conceitos que a gente falou no começo do vídeo, ela precisa ter uma altíssima liquidez, porque como é para cobrir imprevistos, você não pode precisar aí de dias, 5, 6 dias para poder ter esse dinheiro na mão. Então, tem que ser algo que o imprevisto aconteceu hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Essa é uma das principais características. Segunda característica, o risco tem que ser algo próximo de zero. Você não pode ter risco de perder esse dinheiro, porque se você está contando que você tem 6 ou 12 meses do seu custo guardado e quando você precisar resgatar, se tiver numa aplicação mais volátil e você perdeu 20%, já são alguns meses a menos que você não vai ter essa segurança. E, por consequência, como eu falei, quando falando dos conceitos, se você tem uma liquidez alta e um risco baixo, logo a rentabilidade vai ser também baixa. Mas isso não importa porque, como eu quis deixar claro aqui, esse dinheiro é o seu colchão de segurança. Esse dinheiro não é para você começar a ganhar dinheiro de fato com investimentos nele. Ele é simplesmente para te ajudar a passar pelos momentos de calamidade, pelos momentos inesperados com tranquilidade. E falando agora de fato de quais os produtos, aonde você deve investir esse dinheiro da reserva de emergência. Os mais indicados hoje são, primeiro, CDB de liquidez diária, que pague pelo menos 100% do CDI. Cara, isso é um produto que está disponível aí na maioria dos bancos digitais. Pode até ser que algum banco maior, esses bancões, Itaú, Bradesco, pode ser que ofereça. Eu não sei, não cheguei a pesquisar neles, mas pesquise com o seu banco, se você quiser. Se ele te oferecer um CDB que tenha liquidez diária e que pague pelo menos 100% do CDI, pode investir aonde for. Uma outra opção são as contas correntes remuneradas. Alguns exemplos aqui são Nubank, PicPay, enfim, tem várias fintechs hoje que tem essa modalidade onde você simplesmente coloca o seu dinheiro na conta e ela é uma conta corrente. Ela tem cartão de débito ou crédito, dependendo da instituição, e você consegue movimentar esse dinheiro exatamente como num banco, porém, ele está ali rendendo a uma taxa que normalmente também acompanha o CDI. E é muito importante, preste atenção na taxa, porque 100% de CDI é o mínimo que você pode aceitar, porque tem produtos que oferecem essa rentabilidade com a mesma segurança. Tanto no caso da conta corrente remunerada quanto do CDB de liquidez diária, nas contas correntes remuneradas é bom você pesquisar direitinho pela instituição. Aqui eu uso, que é do Nubank, eu sei que tem garantia do FGC. No caso dos CDBs, eu sei que todos têm a proteção do FGC, desde que seja devidamente registrado. Então, se você tem a proteção do FGC, o seu risco já está balizado para baixo. Então, não faz sentido você pegar algo que tem uma rentabilidade menor do que 100% do CDI, porque tem produtos com 100% do CDI que te dão risco praticamente zero devido a essa proteção. E a última opção aqui para uma reserva de emergência seria investir no Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic. O Tesouro Direto é uma modalidade onde você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve uma taxa de juros. E no caso do Tesouro Selic, ele é a modalidade desse investimento onde você tem liquidez diária. Nas outras modalidades do Tesouro Direto, você corre o risco de perder dinheiro se você retirar antes da data de vencimento. Já no Tesouro Selic, não. Você pode tirar a qualquer momento que você não perde nada, exceto a alíquota do imposto de renda. Mas isso é como
comum para as 3 aplicações que eu citei. Todas, se você deixar menos tempo, a alíquota de imposto de renda é maior. E só vale um adendo aqui que, no caso do Tesouro Selic, a liquidez dele é D+1. Ou seja, se você solicitar o resgate do dinheiro hoje, ele cai na sua conta no próximo dia útil. Mas ainda assim, é uma liquidez boa para o tipo de investimento que a gente quer aqui de reserva de emergência. E deixa eu saber aí de você já sabia o que era uma reserva de emergência? Você já tem a sua formada ou está em formação ainda? Me conta nos comentários qual que é a sua situação atual, beleza? E em conclusão, afinal, qual é a melhor opção? Onde é que você tem que colocar o seu dinheiro? Tem algum que rende mais que os outros? Tem algum que é melhor dentre essas opções? Em termos de rentabilidade, elas vão performar basicamente a mesma coisa, porque elas performam ou 100% do CDI, ou no caso do Tesouro Selic, 100% da Selic, que é alguns décimos, na verdade nem décimos, alguns centésimos de rentabilidade a mais do que o DI. Mas no caso do Tesouro, ele tem uma taxa de custódia cobrada pela B3, que é onde ele fica custodiado, de 0,25% ao ano. Não é algo que impacta muito e, por isso, como eu disse, a rentabilidade vai ficar bem pau a pau entre todas essas opções. Já na liquidez, a gente, se for olhar assim, se for ranquear, em terceiro lugar ficaria o Tesouro Direto, que é D+1. No caso do CDB, pelo menos o que eu uso, por exemplo, que é o do Banco Inter. No momento que você pede o resgate, ele já está disponível na conta, então D+0, e a conta corrente remunerada, você não precisa nem solicitar o resgate, é só passar o cartão de débito que já está disponível. Então, seria essa a hierarquia. Agora, na prática, vale a pena o que então? E a resposta mais precisa é tudo. Coloca um pouco em cada um desses produtos. Por quê? Por mais que, por exemplo, no CDB e na conta corrente remunerada, você tenha a proteção do FGC, se a instituição financeira quebrar, você investiu num CDB do banco X e o banco quebrou, você vai receber esse dinheiro, porque o FGC te protege quanto a isso. Agora, pode ser que demore um tempo até você receber. Então, é melhor que você tenha tanto dinheiro nesse CDB do Banco X, quanto numa conta corrente remunerada de um outro banco e no Tesouro. Porque não existe, assim, não existe é muito forte, mas é pouquíssima probabilidade de ter problema em todas as instituições que você investiu. Logo, se você diversifica, você está protegido de um imprevisto do imprevisto, né? Que é uma instituição quebrar exatamente quando você precisa retirar o dinheiro. Então, essa diversificação já vai te proteger disso. Agora, um outro ponto aqui. Eu sei que pode parecer difícil para quem está começando pensar em ter 12 meses do seu custo de vida antes de começar a pensar em investimentos que têm mais rentabilidade. Eu sei, eu já passei por isso. E é por isso que eu recomendo, por isso que eu falo assim, tenha entre 6 e 12. Eu recomendo sempre 12, mas assim, se você não quer esperar até juntar 12 meses, assim, fechadinhos do seu custo mensal para começar a procurar investimentos melhores, procurar ir para a bolsa de valores, fundos imobiliários, enfim, o que eu recomendo é 6 meses é o mínimo que você precisa ter na sua reserva de emergência. Então, antes de ter 6 meses, nem olhe para outro tipo de investimento. Agora, você fechou ali, você tem 6 meses, continue caminhando para os 12, mas se você já está muito ansioso, você quer entrar em outros mercados, quer começar a conhecer, divide. Se você tem R$500 para aportar por mês, legal, põe 500 nesses investimentos de reserva de emergência até juntar 6 meses. Depois, põe 250 para reserva, 250 para começar a conhecer outros investimentos. Que assim você está continuando ali fazendo o seu colchão de segurança, mas você já começa a expandir os seus horizontes e ver outros tipos de investimentos que pode ser que você ache melhores ou não. Enfim, você vai começar a pôr a mão na massa e ver o que faz mais sentido para você. Legal? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu joinha aí e até a próxima. Tchau!